Olá, você está no Ponto Legal, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL. Eu me chamo Silvano Carvalho e junto com Débora Leão e Iraton Hans, vamos trazer para você dois convidados para falar conosco sobre o mundo do direito. Sempre sob a supervisão das professoras Cíntia Menezes Maia, Juliana Vaz e Carla Michele. Antes de começarmos, faça aí a sua inscrição no YouTube da Faculdade CDL, dê sua curtida, deixe seu comentário, é muito importante para nós, e siga as nossas redes sociais, @FaculdadeCDL, @Direito, _Faculdade CDL. A linguagem jurídica e a atuação dos operadores do direito. Para nos ensinar sobre esse assunto, a equipe do Ponto Legal trouxe dois especialistas. Ela é formada em letras, com especialização em ensino e informática educativa, mestre em educação brasileira, realiza estudos na área de linguagem e comunicação, relacionando os temas às questões da cidadania e direitos humanos. Foi instrutora de redação oficial do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. É professora com 40 anos de experiência em todos os níveis de ensino e apaixonada por educação. Seja bem-vinda ao Ponto Legal, professora Neurismene Oliveira. Olá, eu estou muito feliz de estar aqui, porque, acima de tudo, esse é um momento especial para a gente poder falar um pouco sobre o que eu gosto muito, que é a comunicação, que é a linguagem e que é a educação, sobretudo. Então, agradeço o convite e espero contribuir aqui com algumas ideias e que a gente possa ter, nesse ambiente fértil, muitas outras ideias sobre a questão da linguagem, da comunicação e do direito. Por que não? Nós é que agradecemos, professora, a sua boa vontade de estar aqui. Ele é graduado em Direito e em Economia, pós-graduado em Linguística e em Português Jurídico, mestre em Economia, autor do livro Em Fase de Atualização, Eleições 2024, Arrecadação, Despesas e Prestação de Contas, Sentenças e Consequências, da editora Ítala. Ou Itala? Ítala. Servidor efetivo do TRE Ceará e atualmente cedido ao TRT da 7ª Região, atuando nas funções de secretário de Auditoria Interna. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Faculdade CDL o professor Rodrigo Ribeiro Cavalcante. Professor, seja bem-vindo. Silvano, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a professora Neurismene, e para falar de um tema que para mim é muito rico, que é a linguagem jurídica. Algo que tem despertado interesse no mundo jurídico de um modo geral. Então, para mim, será um grande prazer conversar com você, com a professora Neurismene, sobre esse tema. Espero que as pessoas gostem. Muito obrigado pelo convite. Eu não tenho nenhuma dúvida de que as pessoas vão gostar e que para a gente vai ser muito enriquecedor. Professora Neurismene, professor Rodrigo, a linguagem jurídica ela sempre foi marcada por formalidades, né? Precisões terminológicas, jargões técnicos e com uma estrutura sintática muito complexa que às vezes as pessoas comuns, aquelas que não são afeitas ao dia a dia do direito, têm dificuldade de entender o latim, que muitas vezes faz parte dos documentos jurídicos, mas o tempo, a evolução que o tempo, que é característica do tempo, ela, e que também o é da linguagem, ela traz a modernização, ela traz novos fatos, novas formas de se comunicar, né? Novo linguajar, novas palavras, e isso é para o cotidiano de todos os profissionais, né? E no direito, a gente gostaria de saber assim, no direito também é assim, né? Também existem essas alterações, acompanham um pouco a modernidade, existe no Poder Judiciário brasileiro uma linguagem jurídica nova, uma nova linguagem jurídica. E dentro desse contexto, professora, eu queria saber se a senhora podia fazer uma ilusão histórica
sabe? A cultura da linguagem jurídica, da disseminação no ambiente administrativo, tanto público quanto privado. Palavra com vocês. Começar com a história, né? Sim. Silvano falou de modernização e eu acho que quando a gente pensa em modernização é porque tem um passado, é porque tem uma história, né? E o que eu gosto muito de lembrar é que essa linguagem jurídica, ela não é assim por força de lei, ela não é assim porque é uma regra e como regra não pode ser mudada, né? Ela é assim por um contexto cultural, histórico. Eu gosto muito de lembrar que tivemos a introdução do ensino superior no Brasil em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, e nisso a necessidade de instituições de ensino de nível superior. Então, tivemos primeiro a Faculdade de Medicina e, posteriormente, em 1827, a Faculdade de Direito. E aí já mostra a importância, a relevância e o elitismo da educação nesse período. Então, não poderíamos pensar numa linguagem de qualquer jeito. Então, já trouxemos aí, importamos da Europa uma linguagem jurídica rebuscada e que trazia na concepção do direito mesmo essa ideia, né, de que precisava ser diferente, precisava ter uma identidade, digamos assim. E a modernização, ela vem nessa cadeia de atualização, de mudança, de trazer todos os contextos político, social, para próximo da sociedade, né? Como eu gosto de dizer, para mim tudo tem que se reverter em direitos humanos, em cidadania. Então, a linguagem também precisa estar nesse contexto. Então, a modernização, ela vem ao encontro dessas questões que são tão atuais. E aí a gente vai, então, poder conversar aqui, especialmente com o professor Rodrigo, que é especialista, né, de que forma essa linguagem é uma linguagem modernizada. Essa linguagem, ela hoje tem se modernizado exatamente em razão de um movimento que parte do Poder Judiciário, do próprio Poder Judiciário, e o Poder Judiciário tem chamado essa modernização de adoção da linguagem simples. Então, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é um órgão do Poder Judiciário, ele enxergou o fato de a linguagem jurídica, ela precisa sair daquela casta, a linguagem jurídica precisa sair daquele âmbito fechado, hermético, e que, portanto, precisava trazer um linguajar muito técnico, no sentido de que essa saída vá ao encontro das pessoas e o Poder Judiciário possa falar de modo a que a sociedade entenda. E que, portanto, o Poder Judiciário, e assim sendo o Poder Judiciário, ele passa a adotar a linguagem simples, inclusive com normativo para tanto. Então, existe um pacto nacional para a linguagem simples, fixado pelo CNJ, inclusive com normativos, resoluções e recomendações, em que o Poder Judiciário indica que os juízes, os membros da magistratura, mas isso se estende a todos os operadores do direito, falem e escrevam de modo a que a pessoa comum do povo entenda. Claro, a linguagem jurídica ou a área em si, ela tem nomenclaturas técnicas, como a medicina tem, a engenharia tem. Então, há termos que precisam ser usados, sem nenhuma dúvida. Mas, na medida do possível, é preciso que o Poder Judiciário, o Estado, de um modo geral, perceba que ele precisa estar próximo à coletividade. A linguagem simples, ela traz empatia. E essa empatia existe ou ela aparece exatamente quando o Poder Judiciário escreve ou mesmo fala, de modo a que a pessoa comum do povo entenda e que a sociedade tenha uma prestação da jurisdição acessível, né? A justiça próxima à população. A linguagem simples traz isso, Silvano. E essa linguagem simples, ela pode acontecer sem que se perca aqueles termos que é preciso que tecnicamente estejam presentes no documento, não é isso? Isso, sem nenhuma dúvida. Então, existe uma parte de uma decisão judicial chamada acórdão, que é aquela decisão proferida pelos tribunais, o acórdão. Existe uma parte dela
cujo nome é ementa, é um resumo, algo que vem lá em cima. Se a ementa estiver bem feita, não precisa ler a decisão toda, basta ler a ementa. Com a leitura da ementa, se sabe o que é que surgiu, o que é que existe ali de decisão judicial. Ou seja, o CNJ diz assim, ó, em normativos, inclusive, a ementa da decisão judicial, ela precisa ser escrita com um linguajar mais acessível, mas sem se esquecer de que, sim, existem termos jurídicos que precisam constar ali. Aqueles termos que realmente precisam constar ali, eles vão constar. Mas muita coisa dá para substituir, muita coisa dá para usar uma sinonímia, né? E muita coisa dá para fazer em meia lauda, em meia página, e não em 10 páginas, como se fazia antes. A gente tem percebido que, eu vou falar até em tempo, de 1 ano para cá, as redações das ementas têm melhorado demais, e sem se esquecer dos aspectos técnicos. Inclusive no tamanho. Que o senhor tá dizendo. Inclusive no tamanho. Eu já peguei ementas escritas em 5 laudas, e eu reduzo essa ementa para 1 lauda. A ementa é um resumo, então as pessoas não têm mais tempo hoje. Então, eu ler algo em uma lauda ou meia lauda, em que eu tinha que ler em 5 laudas, isso é muito bom, mas tem uma técnica para isso. Existe uma técnica que o Poder Judiciário tem estabelecido e tem dado certo. Eu acredito que essa verbosidade, que é o nome que se dá tecnicamente também, a quantidade, né, de escrita e de fala, o que é prolixo, né, que está realmente nesses documentos mais antigos, hoje, por conta da modernização, já que né, o nosso primeiro enfoque, ele não cabe mais, é o que você disse, né? A gente não tem mais tempo para ficar com longas leituras. Então, realmente, as peças antigas, elas são muito interessantes. Se a gente quer fazer uma leitura histórica, né, desse processo, elas têm um valor no tempo em que elas foram escritas. Então, a gente não está aqui negando que essa escrita do direito mais antigo, né, era oportuna e adequada para o momento. Mas, como o professor Rodrigo está colocando aqui, hoje o próprio judiciário, o próprio poder público, ele já entende que há necessidade de simplificação. Como professora de português, que eu sou, né, então, algumas qualidades são essenciais para essa escrita, que é a clareza, a concisão e a objetividade, que é exatamente o que torna essas ementas mais curtas, mais claras, né, fáceis de entender e que levam diretamente ao que precisa ser dito. É uma consequência da evolução dos tempos, né? É isso? Sim, isso com mesmo. certeza. É verdade. Professor, como é que é possível a adoção dessa linguagem simples num ambiente assim tão fechado, né, como o Poder Judiciário, né? E assim, qual é a importância dessa linguagem em respeito à cidadania, exatamente no tempo atual, levando-se em consideração essa evolução e a proximidade que as pessoas precisam ter cada vez mais do Poder Judiciário, do direito? Essa adoção, ela é possível de se realizar realmente com quebra de paradigmas. O Poder Judiciário, ou a área jurídica em si, ela ainda é uma área fechada. As áreas têm as suas peculiaridades, eu sei, mas a área jurídica, o Poder Judiciário, ele ainda é um âmbito fechado. Mas a gente percebe que, com a evolução dos tempos e com a necessidade de a sociedade ter a prestação da jurisdição ou ter o serviço jurídico sendo realizado de forma efetiva, essa quebra de paradigma, e aqui falando do Poder Judiciário, que é o Estado, o próprio Poder Judiciário tem percebido que não dá mais para se aceitar, por exemplo, a questão de estilo. Então, já vi por aí situações em que a gente conversa, ou mesmo em sala de aula, já ministrei curso por aí, a gente conversa e alguém chega e diz, não, mas é porque a autoridade judiciária com quem eu trabalho, ela tem um estilo. E eu digo assim, tudo bem, eu até compreendo
que ela tem um estilo. Mas veja, a sociedade não está interessada no estilo. A sociedade está interessada em receber a prestação da jurisdição. A sociedade paga para isso e ela quer um serviço jurídico bem prestado. E a sorte é que eles também têm percebido isso. Essa mudança de paradigma, ela não é da noite para o dia. Ela precisa ocorrer com o tempo, né? Então, a gente tem autoridades judiciárias que são mais, vamos dizer assim, antigas ou que estão há mais tempo, falando melhor, e aquelas que são mais novas, que chegaram depois. E aí, essa quebra de paradigma envolve exatamente isso, a percepção de que, opa, peraí, então não envolve aqui o meu estilo em si, eu preciso escrever de forma que as pessoas entendam. Então, dá para se redigir hoje uma ementa de forma concisa, objetiva, clara, para que a pessoa comum do povo entenda, sim, e existem técnicas para isso. E o bom é que o próprio Poder Judiciário tem aceitado isso. A gente percebe uma extremada boa vontade por parte das pessoas que produzem as decisões judiciais nesse tipo de nova linha. Eu tenho percebido muito isso tem mudado demais. Se você pegar decisões judiciais de 3 anos atrás, olha só, 3 anos atrás, ela tinha um formato, sentenças mesmo. Hoje, se você pegar a decisão judicial de 1 ano para cá, inclusive com boas recomendações do CNJ, eu tenho percebido uma evolução grande, sentenças concisas mesmo, objetiva, mas com clareza, com fundamentação, isso é muito bom. Sim, dá para adotar a linguagem simples jurídica, mesmo que se mantendo os termos técnicos, porque toda área tem a sua nomenclatura técnica, mas de forma que o Estado, no caso o Poder Judiciário, a que eu me refiro, ele esteja mais próximo da coletividade. Isso é muito importante. Eu quero acrescentar que, assim, normalmente as pessoas acham que simplicidade é uma coisa menor, é uma coisa menos interessante. E simplicidade, na verdade, não tem nada a ver com pobreza vocabular, né? Então, é importante que a gente fale de simplicidade como uma qualidade extremamente interessante e importante para a escrita, né? A questão da linguagem técnica, eu também acho que é muito importante a gente destacar que não há nenhuma área que vá deixar de lado os seus termos técnicos, o seu vocabulário, né? Porque é natural. E é muito interessante que a própria sociedade se apropria desses termos quando eles são fundamentais e necessários para a escrita. Então, é fácil para que as pessoas entendam, né, depois de envolvidas nesse contexto, que elas entendam alguns termos, que elas saibam o que significa. E isso não vai, obviamente, impactar nessa questão das qualidades do texto jurídico. Então, simplicidade tem muito a ver com clareza e objetividade? Exatamente. A simplicidade é essa qualidade que vai tornar o texto jurídico acessível, né? E não uma coisa qualquer ou escrita de qualquer jeito. Como o professor Rodrigo tem dito já, eu acho que ele já disse umas 3 vezes aqui, depois a gente vai ter que falar sobre essas técnicas, né? Existem técnicas, e é exatamente isso. A simplicidade, ela tem técnica. Isso. A escrita não é aleatória, ela não é feita de qualquer jeito e nem com qualquer termo. Os termos técnicos serão usados exatamente onde eles devem ser usados e com o significado que precisam ter. E é isso que faz toda a diferença. Então vamos aproveitar aqui que a professora falou nas técnicas e perguntar que técnicas são essas, professor, que podem ser adotadas? Vamos apertar logo, né? E eu queria até, professora, depois que a senhora tem um conhecimento muito vasto sobre isso, com essas técnicas, tem algum manual, algum livro, alguma coisa que a pessoa possa seguir? Eu queria deixar com vocês aí. Eu diria, eu vou aproveitar então já a responder, não é um livro especificamente. Eu acho que muito da linguagem e da escrita jurídica, ela foca na argumentação. Então, o poder, né, de quem está nessa área do direito de argumentação é o que faz muito a diferença. Esse profissional que sabe
argumentar, seja escrita ou falada, né, ele realmente é um profissional diferenciado. Então, quando a gente fala dessas técnicas, a gente está falando, na verdade, da construção de frases, onde você coloca, a gente estudou lá na escola primária, sujeito, predicado, voz ativa, voz passiva. Todos esses conhecimentos, não necessariamente na sua classificação, mas eles podem ser, nortear, né, a escrita jurídica, trazendo frases que sejam bem construídas, que tragam esse raciocínio claro, objetivo, conciso que a linguagem jurídica precisa e que faz realmente com que o texto jurídico fique acessível. E as técnicas, professor? Pois é, as técnicas. Veja, você precisa saber o ambiente em que a pessoa se encontre e verificar aquele que pode ser de melhor técnica. Mas vamos lá, por exemplo, o Estado, o Poder Judiciário, o magistrado, seja ele um juiz, um desembargador, um ministro, ele não precisa convencer, ele precisa motivar, ele precisa fundamentar a decisão. Então, as decisões judiciais, hoje, elas precisam ser concisas, no sentido de que o magistrado ali, ele não tem que convencer ninguém, ele tem que motivar, ele tem que formar uma convicção diante dos fatos e motivar. Com isso, ele pode ser objetivo. Ao passo que o advogado, ele tem que convencer, o advogado, ele argumenta, o advogado, ele traz uma tese, ele precisa convencer. Então, o advogado, ele tem que reiterar. Então, ele precisa, às vezes, escrever mais. Mas quando a gente fala em técnica, você falou aí no começo do programa em latim, Silvano. Então, vamos lá. A professora Neurismene falou em linguagem simples. Linguagem simples não precisa ser a linguagem simplória, são coisas diferentes. A linguagem simples, ela tem que ser objetiva e tem que ser concisa. São duas coisas diferentes. Eu posso ser objetivo e não ser conciso. Mas se eu for objetivo e conciso, eu vou escrever algo que eu escreveria em 2 linhas, em uma linha só. Então, eu ser conciso é muito importante. Mas vamos lá. O latim desaparece, então, da linguagem jurídica? Não necessariamente. O magistrado, ele pode usar o latim. Existem expressões clássicas que são usadas, existem expressões clássicas do latim que são e vão ser sempre usadas na linguagem jurídica. Ex tunc, ex nunc, a priori, entre outras. Várias linguagens, várias expressões que vêm do latim. O latim não precisa ser esquecido, porque há algumas situações em que, com uma palavrinha ou 2 do latim, eu digo um bocado de coisa. Aí eu preciso perceber onde é que eu coloco o latim e onde é que eu não coloco o latim. O latim, para mim, ele funciona como sal. Uma comida cheia de sal, eu não como. Não dá, ninguém come. Uma comida com 0 sal, você até come. Talvez ache ruim, mas come. O latim é isso. A comida, ela tem que estar no meio termo quanto ao sal. Se a gente colocar o meio termo do sal, a quantidade ideal de sal, a gente vai comer bem. Muito sal ninguém come. Pouco sal até come, mas acha ruim. Então, o latim na dosagem certa é a gente se utilizar de uma técnica adequada quando se fala em redação jurídica. É só um exemplo. Na redação de ementa, por exemplo, que é essa parte sinótica, resumitiva de uma decisão judicial, a ementa. Eu preciso usar as palavras mais simples possível. Mais simples possível. Ok, se eu precisar falar em prescrição, que é a perda do direito, aí não tem outra palavra que eu possa substituir por pressão. Eu vou escrever prescrição. Mas há várias palavras que eu posso tirar de uma ementa ou substituir por outra. Ou vamos lá, se diz de um modo geral que um texto em que há muitas palavras repetidas, isso pode trazer uma pobreza para o texto. Calma, isso não vale para a ementa. A ementa é aquela parte da decisão que o Poder Judiciário joga para a coletividade e diz assim, ó, pronto, a decisão é essa, tá aqui a ementa. Então, veja, se o termo estiver repetido na ementa, isso é importante, porque o Poder Judiciário, quando ele reitera aquele termo, escrevendo de novo aquele termo e não usando um sinônimo, ele está dizendo o seguinte, ó, é isso aqui. Então, veja, um texto em que você repete palavras, como regra, ele pode trazer uma pobreza. Como regra, se diz isso muito por aí, mas na ementa não. Na ementa, a técnica é para eu repetir o termo, porque na ementa eu trago algo tão preciso que a pessoa, quando lê, ele vai perceber, tá, então é isso aqui, ó, tá até repetida essa palavra. É mais um exemplo. Eu falo muito em sala de aula em concisão mesmo.
Silvano, concisão para mim é uma propriedade textual extremadamente importante. Se eu escrever com concisão, veja, adjetivação, mostrei até em sala de aula esses dias um texto que eu achei naquele jornal bíblico, numa missa dessa de domingo, escrito por um padre, um texto. E ele se utilizou de muita adjetivação. Mas o padre escreve bem. A adjetivação que ele utilizou ali estava de forma precisa. Ele precisou dizer aquilo que ele queria dizer e comunicar aquilo que ele queria comunicar em adjetivações. Eu mostrei em sala. Aqui tudo bem, vale a adjetivação. Por quê? Primeiro, porque ele queria comunicar algo. Segundo, porque ele soube fazer. Mas eu digo para os alunos, cuidado com a adjetivação, seja objetivo. Outra coisa que a professora Neurismene falou e que o CNJ tem falado muito, o ministro Barroso, que acabou de sair da presidência do Supremo CNJ, disse isso num programa televisivo recentemente. Quando a gente escreve de forma direta, é muito melhor. E a gente percebia que se escrevia muito de forma indireta, mais para trás. Sujeito, predicado e o complemento do predicado. De forma direta, a pessoa comum do povo ela vai entender melhor isso. Na ementa, eu digo para os alunos, deixa o eruditismo para o voto, deixa aquelas palavras mais técnicas ou mais rebuscadas para o voto, para o dispositivo da sentença. Ok, lá tem um tecnicismo maior, mas na ementa não. Na ementa escreva aquelas palavras mais simples possível. Se você tiver, claro, né? Então, são algumas técnicas, Silvano, que a gente pode adotar na linguagem jurídica mesmo. Agora, eu preciso saber onde é que eu estou. Eu estou na função de advogado, eu tenho alguns parâmetros objetivos. Eu estou na função de juiz, aí eu tenho outros parâmetros objetivos. Isso vale para o poder público de um modo geral, tá? Linguagem simples, ela não tem sido adotada no poder judiciário no Brasil, não. Aliás, o poder executivo, ele já vem adotando isso há mais tempo comparativamente ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário saiu só depois. Data Então, vênia. Vamos usar o latim aqui, né? É isso. Eu queria, então, complementar, porque o que o Silvano perguntou foram sugestões, né? E eu falei da argumentação, porque fundamental para boa redação, né? E nessa fala do Rodrigo fica muito claro a questão da adequação, né? Então, se é juiz, é um padrão de escrita, se é advogado, é outro padrão de escrita, né? E eu citei a argumentação porque há vários livros que tratam de argumentação e que vão levar não só para essa ideia do convencimento, mas também para essa ideia, né, da decisão, do que deve ser dito de forma final, né, digamos assim. Então, acho muito interessante que eu vou citar um livro aqui que é Lógica, Comunicação e Argumentação Jurídica. Esse livro é da professora Margarete Terezinha de Andrade Costa e é um livro muito didático, nesse aspecto de que ele traz essas técnicas, que fala muito sobre a questão da argumentação e que traz também exemplos, né, de escrita que não são as mais adequadas nessa modernização que a gente está falando, mas que servem de referência para que a gente possa melhorá-las. Então, assim, já que o senhor estava falando que existe, né, e nós estamos aqui falando de que existe a linguagem que o juiz vai utilizar, a que o advogado vai utilizar. No mundo do direito, é evidente, nós temos muito mais advogados do que magistrados, né? E como é que esses advogados podem contribuir para o melhor uso dessa linguagem? Silvano, eu tenho percebido que ainda existe, embora, como eu disse antes, o advogado tenha a função de convencer e, portanto, ele tem que reiterar e, portanto, muitas vezes ele precisa escrever mais. Mas eu também tenho percebido que, inclusive porque as pessoas não têm mais tempo para ler, as petições precisam ser mais objetivas, mais concisas mesmo, mais curtas, porque a gente sabe que dá para escrever num parágrafo aquilo que se escreve em 2 parágrafos. O advogado ele pode contribuir, Silvana, eu tenho dito isso em sala de aula, muito com
concatenação melhor de ideias, sabe? Eu percebo demais, eu vejo muito algo do tipo. Então, vamos lá, você precisa comunicar algo ao juiz, ou precisa pedir algo, você precisa de uma petição. Nessa petição, ou para essa situação específica, você precisa, para pedir algo, expor sobre um aspecto específico, e aí a pessoa começa a petição de trás para frente. Ela começa a falar de algo que não tem tanta importância, depois chega ao ponto específico, ou ao pedido, e depois vai falar daquilo que é mais importante. Eu vejo demais isso. Aí eu pego uma petição dessa e eu digo assim, poxa, coloque logo no começo o que é que você quer, coloque logo no começo o fato em si, aquilo que está trazendo a chamada pretensão resistida, o aspecto em si que está fazendo com que você vá ao Poder Judiciário. Destaque logo no começo, porque quem for ler vai perceber o que é que você quer ali. Então, eu destaco logo no comecinho, no primeiro parágrafo, a dor em si, a pretensão resistida. Depois eu motivo aquilo por meio do qual eu estou indo ao Poder Judiciário e no final faço o pedido. Eu percebo que há algumas falhas, e estou falando da prática mesmo, no uso dos conectores. E eu tenho uma nota de aula em que eu apresento vários conectores. Às vezes, o advogado, ele fala de um aspecto num parágrafo, depois ele muda de ideia com relação ao segundo parágrafo, mas ele não faz uma conexão de um para o outro. E existem vários conectores, e aí aqui a gente fala, eu estou falando de algo que não é nem da linguagem jurídica em si, é da linguagem em si, é da produção textual em si. E a professora Neurismene fez uma indicação de livro, eu posso fazer uma indicação de um livro também aqui, eu mostro em sala, inclusive, na primeira aula, alguns livros, mas tem um livro extremamente interessante que eu uso, que vale para tudo, inclusive para a linguagem jurídica, que é um livro cujo título é Lutar com as Palavras, de uma professora chamada Irandé Antunes. Esse livro é maravilhoso, mas ela tem vários. Lutar com as Palavras é um, ela tem Análise de Textos, que é outro livro, Textualidade, que é outro livro. Existem vários, eu gosto muito dela, da Irandé Antunes. Então, ela mostra algumas propriedades textuais, ela traz exemplos, e é interessante porque a gente percebe, você olha, e eu vejo muito isso na prática, então eu vejo a pessoa, Poder Judiciário também, percebo isso. Então, numa decisão judicial relativa a um recurso de agravo de instrumento, por exemplo, ele consegue dizer no comecinho aquilo que ele nem precisava dizer, ele não joga lá no meio o motivo daquele recurso e no final ele simplesmente indefere. A gente sabe, eu digo isso em sala, que escrever não é uma atividade difícil. Aliás, eu digo em sala que eu não gosto da palavra difícil, porque difícil são outras coisas. Difícil é ir para Júpiter, difícil né, ir a um outro planeta, isso é difícil. Mas escrever não é algo simples. Escrever com coesão, coerência, escrever de forma adequada, não é algo simples, não é, eu sei disso. Mas quando a gente treina, quando a gente lê sobre e quando a gente exercita, isso pode ser melhorado, né? Então, os advogados, eles têm também uma missão muito importante. E o advogado, quando ele percebe que ele pode ser objetivo e ele dizer exatamente o que ele quer logo no começo, e depois ele só fundamenta, e depois ele pede petições objetivas, respondendo a sua pergunta, isso pode ser muito importante. Então, a objetividade parte de você colocar logo no início aquilo que você deseja para tornar o restante do pedido mais simples. Isso. É isso? Isso. A gente percebe às vezes... É técnica, não é? É técnica. Eu percebo às vezes petições em que o advogado ele faz uma pesquisa, aí ele descobre 6 decisões judiciais similares ao caso, aquela situação para a qual ele quer uma motivação. Ele acha 6 acórdãos, ele acha 6 emendas do STJ, por exemplo. Aí ele joga as 6 emendas na petição. Aí eu olho e digo, rapaz, joga só 3 e deixa as outras 3 para quem for decidir. Porque quem for pesquisar, ele acha as 6 que existem, ele joga as 6 que existem já. Eu sei que ele quer exatamente dizer que ali... Fundamentar e não há nada diferente do que ele diz, eu sei. Mas talvez basta em 3. Por quê? Porque as outras 3 a gente pode deixar para quem for decidir, porque a pessoa que for decidir vai pesquisar, achar as outras 3 e vai conseguir colocar na decisão judicial. Eu digo muitas vezes que
E aí, uma técnica, respondendo à sua pergunta anterior, eu faço isso. Eu acho uma decisão judicial que motiva aquilo que eu quero dizer, eu transcrevo a ementa dela naquilo que importe, e eu acho outras duas decisões similares. O que é que eu faço? Eu não transcrevo outras ementas porque eu deixo o meu texto mais poluído. Eu digo só assim, e às vezes até em nota de rodapé. Isso é uma técnica. O STJ, nos julgados tais, tem dito exatamente igual ao que está transcrito aí na ementa. Então, quem lê, olha e diz, tá bom, então o STJ decidiu assim, está aqui a transcrição, mas não foi só nesse, foi nesses outros julgados, aí eu coloco na nota de rodapé. Ou mesmo eu coloco no próprio corpo do texto, num parágrafo seguinte, o STJ decidiu também nos processos tais que o dano moral existe quando ocorrer, tal. É uma forma de você tornar o texto mais enxuto e dizer do mesmo jeito que você diria se você escrevesse mais. Não precisa escrever mais, muitas vezes. O que nos prova, mais uma vez, que o direito é a ciência da palavra. A palavra é o que fundamenta o discurso, né? Então, você gosta da Irandé, eu também gosto muito, mas a Ingeborg Koch trabalha também com a questão dos conectores, né, a questão da coesão, da coerência, de uma forma, é outra, né, sugestão aí de leitura, de forma muito rica e que fundamenta isso, né? Eu tenho que entender, principalmente, o que é que eu quero com a produção de um texto. E é a partir disso que eu vou escrever. Então, eu quero provar que já existe uma fundamentação, não preciso transcrever, eu posso dizer isso de outra forma. Eu acho que é isso que faz a diferença no texto jurídico. E, professora, quais são os erros que podem comprometer mais essa linguagem, essa escrita? Eu gosto muito de falar do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Essa história de sair copiando e colando, às vezes não funciona, né? Então, existem algumas, como o professor já disse aqui, outrossim, né? Que era um termo muito usado em vários textos jurídicos e do ambiente administrativo também. O que é o outrossim? Quantas vezes a gente diz o outrossim? Então, existem algumas palavras que podem ser substituídas com muito mais clareza e objetividade. Então, se eu disser, além disso, certamente todo mundo vai entender. Quem está nos ouvindo agora está pensando, o que diabo é outrossim, né? Então, o outrossim, ele pode ser completamente desnecessário dentro do contexto, né, da escrita, e especialmente dessa escrita que a gente quer que seja mais próxima da sociedade. E assim, se nós levarmos em consideração todas essas colocações, como é que a gente concilia a teoria jurídica com uma linguagem técnica adequada? Como é que a gente faz esse processo, professor? Pois é, a professora Neurismene falou que o direito tem uma relação forte com a palavra, e eu digo em sala que o direito tem uma relação forte com a linguagem em si, de um modo geral, né? Já que o direito ele não se realiza apenas por meio da escrita, né? O direito ele se realiza muito também por meio da oralidade. Na justiça eleitoral também vale muito o princípio da oralidade. Mas, Silvano, o operador do direito, quando ele junta técnica ou quando ele junta bagagem jurídica com o uso adequado da linguagem, eu digo em sala que ele sai na frente. Ele sai na frente. Professora Neurismene, aí eu tenho esse sentimento também, a palavra outrossim, ela para mim, ela é vazio de sentido. Mas a gente tem isso, eu já percebi. Então, eu não gosto, assim, não uso a palavra outrossim, o vocábulo outrossim, vazio de sentido. E é como ela falou, se você chegar para uma pessoa que está lá no sertão e disser assim, o senhor aqui, outrossim, planta só batata, ele não vai entender. Mas se chegar e disser, o senhor, além disso, o senhor planta só batata, ele, não, eu também pesco ali, né? Então, é uma forma de a gente utilizar ou adequar ou aliar o aspecto jurídico em si
com o uso da linguagem ou com o uso da linguagem jurídica. Por exemplo, existe muita praxe de, nas petições, se transcrever o artigo da lei, por exemplo. E eu sei que às vezes é importante transcrever lá o artigo 927 do Código Civil que fala do direito indenizatório, eu sei. Mas há situações que eu prefiro transcrever o dispositivo no meio do parágrafo, chamando a atenção daquilo que contiver nele, que me interessa, às vezes até suprimindo uma parte dele, botando pontinhos e as aspas, porque não me interessa. Então, às vezes um artigo tem um texto longo, mas que eu preciso só de parte dele no que eu estou dizendo, e aí eu transcrevo aquele dispositivo no meu próprio parágrafo, naquilo que me interessar. Então, eu corto aquilo que não me interessa e boto pontinhos. Aí a pessoa pode dizer, tá, mas aí você está deturpando o dispositivo no seu texto em si. Eu digo que não, eu estou usando o dispositivo naquilo que me interessa, e o advogado ele é parcial, ele precisa demonstrar aquilo, ou ele precisa usar aquilo que vai trazer um convencimento de argumentação para ele. O advogado ele é parcial, ele não pode alterar o texto em si, aí ele não pode, mas quando ele descreve o dispositivo e o resto a ele não interessa, ele coloca 3 pontinhos, está valendo. O dispositivo ele faz menção ao número, quem quiser ver o texto integral do dispositivo é só ir lá no número. Então, Silvana, existem várias técnicas em que você consegue aliar uma bagagem jurídica com o texto jurídico, considerando, sobretudo, o fato de direito ser linguagem, né? O profissional que sabe usar bem, ou que tem uma bagagem jurídica e sabe usar bem a linguagem jurídica, ele se destaca no mercado, eu percebo isso. Até no e-mail, eu percebo isso, até no e-mail. A gente recebe e-mail, às vezes, em que a pessoa diz ali em 3 linhas o que ela podia dizer em 1 linha, e ela diz de forma truncada, deixa dúvida, sabe? A pessoa que escreve de forma adequada, que tem a percepção e que vai, num e-mail, lançar uma regra, um comando, uma ordem, uma comunicação, sei lá qual for, quando ela tem um cuidado com o texto, e ela tem um cuidado com o texto, geralmente, quando ela sabe usar, né, o texto, ela se destaca no mercado. Então, existem técnicas para isso, sabe? Existem... E mais do que técnica, eu quero destacar que a leitura é fundamental para que essas técnicas sejam bem aplicadas. A palavra, seja ela escrita ou seja ela falada, ela só tem realmente essa... a gente gosta de dizer, né, que as palavras têm poder. Então, a palavra só tem poder quando ela é bem empregada. E para ser bem empregada, precisa de leitura. A leitura, ela favorece a fluidez do raciocínio e vai fazer com que a pessoa fale ou escreva de uma maneira muito mais efetiva e eficiente para o contexto que ela precisa. Eu vou aproveitar para perguntar uma orientação, para pedir uma orientação de leitura de livro para essa conciliação, para a gente conseguir entender essa conciliação. Tem algum livro, alguma sugestão, professora? Além desse livro que eu citei, né, eu entendo exatamente isso. O volume de leitura, e não é só a leitura do texto jurídico. O que vai dar fluidez de raciocínio é a questão de todas as leituras. Se a gente se debruçar sobre a literatura, de uma maneira geral, a gente vai ter muita coisa boa, inclusive para pensar também essas questões jurídicas. Então, eu gosto muito de dizer o seguinte: o que é que você gosta de ler? Começa por aí, que eu acho que esse é um caminho seguro. Então, essa estrutura, ela vai ser a estrutura textual, ela vai ser internalizada a partir das leituras que você faz. E isso vai lhe dar condição de entender melhor essa questão das técnicas, a questão das qualidades do texto, que a gente nem falou dos erros gramaticais, né, que o professor agora citou, as frases truncadas. Então, a gente não precisa estudar gramática, a gente precisa ler.
ler muito, porque isso é muito satisfatório para essa questão de como escrever e como falar. Eu ouço isso desde pequeno. Lá no meu colégio, no interiorzinho, as professoras diziam o seguinte, que ler é muito importante. E a gente tinha aquele hábito da professora passar no final do semestre aquelas 2, 3 leituras de livro obrigatórias nas férias para depois que você voltar. E isso era muito importante, é muito enriquecedor, né? E agora eu queria saber o seguinte, as faculdades têm preparado os alunos para um uso melhor da linguagem jurídica? Professora Neurismene, a faculdade CDL, eu não vou falar porque eu sou suspeito, que eu gosto, né? E eu não. Mas como é que está essa preparação na faculdade CDL? Eu ouvi uma observação do professor, muito pertinente, eu já tinha percebido, que há disciplinas obrigatórias na faculdade CDL que não podem ser dispensáveis, que deveriam ser obrigatórias em todas. Né? No curso de Direito, eu tenho muita tranquilidade de dizer que a matriz curricular ela é bastante ampla e consegue abranger todas as questões que são importantes para a formação. E aí nós temos o professor Rodrigo com a linguagem jurídica trabalhada numa disciplina obrigatória, que ele vai dizer por que essa disciplina é importante. Importantíssima, né? Eu também sou suspeito para falar, inclusive porque sou professor da disciplina Linguagem e Redação Técnico-Jurídica aqui na Faculdade CDL, uma disciplina obrigatória, inclusive, e eu percebo que essa disciplina ela tanto precisa ser obrigatória nos demais cursos por aí, e ela não é, ela é aqui na Faculdade CDL, ela tanto precisa ser obrigatória quanto ela é fundamental na formação do estudante de Direito e na atuação dele profissional, seja o que ele for fazer, seja a área em que ele vá atuar quando ele se formar. Porque, veja, embora as outras áreas também se utilizem da linguagem, a contabilidade se utiliza da linguagem, as demais áreas, mas a área jurídica, ela tem a linguagem e o texto jurídico como matéria-prima. Então, o profissional que não sabe usar o texto jurídico, com certeza ele vai ter problemas de mercado. Então, eu fico feliz demais de ministrar essa disciplina aqui na Faculdade CDL. Muito feliz. Me dá mais felicidade, por incrível que pareça, ministrar essa disciplina de linguagem jurídica aqui na faculdade do que a minha outra disciplina, que é eminentemente jurídica, que é processo civil. Porque eu consigo alinhar as duas coisas e... para complementar aqui a fala da professora anterior quanto a livros, eu gosto tanto da linguagem em si e da linguagem jurídica em si, que eu já era gramaticista. A gente não precisa estudar gramática para desenvolver o texto escrito, não precisa, inclusive porque já estudamos. Mas eu me reconheço como um gramaticista, e só para concluir, Silvana, a professora falou de livros de literatura, interessante, a gente fez menção aqui a livros que tratam da técnica da linguagem, né, do uso da linguagem, mas eu faria menção a 2 livros que eu tenho na minha cabeceira e que eu tenho lido, que são um do Ledo Ivo, que é um alagoano que morreu há um certo tempo, algumas crônicas do Ledo Ivo, e quando você lê, enche os olhos, porque é um texto extremamente bem escrito, com algumas palavras que a gente pode usar, que a gente não vê normalmente, mas elas enriquecem. Aí você diz, mas não tem a linguagem tem que ser simples? Tem, mas o texto ele não precisa ser simplório. A gente pode também ter um enriquecimento vocabular por parte de quem lê. Ledo Ivo, uma excelente leitura, e Lima Barreto. Eu tenho relido Lima Barreto. Lima Barreto, interessante, inclusive por ele ter vindo depois, ele tem assim um texto parecido com Machado de Assis. Machado de Assis, para mim, é o maior.
né? Mas o Machado de Assis, ele tem um texto que às vezes a gente tem que ir muito ao dicionário, embora seja um grande. Mas o Lima Barreto, interessante, ele veio depois. Acho até que ele leu muito Machado de Assis e ali traz, entre aspas, talvez alguma cópia. Mas é isso, coisa boa, a gente tem que copiar mesmo, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo ou nos escutando, a leitura do Lima Barreto e a leitura do Ledo Ivo, elas enriquecem o seu texto. Ou seja, você não vai estudar gramática, mas é como a professora falou, você percebe algo bem escrito. E quando você percebe algo bem escrito, a tendência é a gente copiar, porque se copia coisa boa, né? E aí a pessoa, quando vai precisar do texto, ela vai se lembrar e ela vai carregar ali no seu texto aquilo que você leu, né? E isso é muito bom. Então, a pessoa que escreve bem, geralmente ela tem leitura, né? Porque você viu a coisa bem feita, aí você vai escrever bem. Vamos ter que marcar outra conversa para falar de literatura, né? Leu os meus pensamentos. Vamos ter que marcar outra conversa, porque muito agradável, muito enriquecedor. E assim, eu queria muito, muito que a gente realmente voltasse aqui, conversasse um pouco mais, trouxesse um pouco mais alongasse um pouco mais essa conversa, porque, professor, o senhor fez um comentário muito interessante quando nós estávamos aqui conversando antes. As pessoas precisam se interessar com a leitura, porque a leitura traz conhecimento, enriquecimento. Ler, conhecer, te deixa imune ao pensamento que é imposto. E isso é muito importante. Nós precisamos refletir mais sobre aquilo que nós conhecemos de forma apropriada. E não existe melhor do que ter conhecimento para poder conversar, para poder entender, dialogar. O diálogo é muito importante. A gente precisa aprender a usar aquilo que Deus nos deu tão bem, 2 ouvidos para a gente ouvir, uma boquinha para falar, mas um cérebro para raciocinar sobre aquilo que a gente diz. E isso é muito importante. O tempo da gente, assim, voa, né? Eu queria agradecer demais. Professor Rodrigo, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter disposto o seu tempo para estar aqui. E eu lhe agradeço demais. Espero que a gente possa tê-lo em outra oportunidade. Professora Neulismen, muito obrigado. Eu que agradeço. Da mesma forma, o convite já é extensivo para o retorno de vocês dois aqui. Ótimo. Joia. Me chame sempre que quiser. Muitíssimo obrigada. E como eu disse no início, né? Isso aqui fomenta várias ideias, várias possibilidades de novas conversas. Muito obrigado. Valeu. Você esteve no Ponto Legal. Esperamos você na próxima semana. Até lá.